Olá, olá, seja bem-vindo de volta a mais uma aula do professor Rafa. Dessa vez a gente vai continuar, gente, o bate-papo que a gente teve na parte 1, conversando sobre o núcleo celular. Aqui a gente vai seguir a nossa viagem já trazendo os componentes do núcleo celular. A gente vai falar sobre carioteca, cromatina, sobre como o DNA se organiza, cromossomos. Nossa, Rafa, eu nunca consegui aprender isso. Vai aprender agora, chegou a tua vez. Quer saber mais sobre esse assunto? Então vamos nessa depois da vinheta. Beleza. Seguindo então aqui o nosso bate-papo, a gente continua conversando um pouco mais sobre os componentes do núcleo celular. Aqui a gente vai mencionar algumas estruturas importantes que fazem parte do núcleo das nossas células, tá? Primeiro a gente menciona a existência da carioteca, também conhecido como envelope nuclear. Muito cuidado! Toda vez, moçada, que a gente estiver falando sobre uma estrutura membranosa, sobre um compartimento, e a gente disser que esse compartimento é envelopado ou até mesmo um envelope, significa dizer que esse compartimento é formado por uma dupla membrana. Então, criançada, ter uma dupla membrana é diferente de ter uma bicamada, né? Cada bicamada forma uma membrana. Então, aqui a gente vai ter duas membranas mesmo, né? Revestindo lá aquele compartimento, tá? Nessa imagem a gente consegue ter uma ideia de como é que isso funciona. Aqui eu tenho a tal da carioteca, tudo isso aqui. E perceba você, ó, que ela vai apresentar duas membraninhas revestindo, né? Uma membrana externa, uma membrana interna. Perceba você que existem, entre aspas, né, falhas nessas membranas nucleares, na carioteca. Isso a gente vai acabar chamando, ó, de poro nuclear. Só para destacar aqui ainda a nossa imagem, perceba que a membrana externa ela pode sofrer, ó, esses dobramentos bem aqui. E esses dobramentos eles irão formar um retículo endoplasmático, como a gente já conversou nas aulas passadas, né? O retículo endoplasmático, no caso aqui, ó, rugoso, que está repleto de ribossomos que foram originados lá da superfície da carioteca. Beleza, moçada? Então, comentando um pouco mais sobre a carioteca, a gente menciona que ela apresenta, né, duas membranas, como a gente estava comentando. São duas membranas contínuas com o retículo endoplasmático rugoso, apresentando ribossomos aderidos à sua membrana externa. Tá? Além de tudo isso, a gente comenta que na membrana interna a gente vai acabar apresentando a lâmina nuclear, que representa um conjunto de fibras, né, de proteínas, inclusive são aquele tal daqueles microtúbulos. De novo, Rafa, microtúbulo tem muitas funções nas células, né? Então essa parte laranjinha que a gente está vendo aqui, ó, é um conjunto de microtúbulos que fazem parte, né, daquela divisão do citoesqueleto conhecido como filamentos intermediários. Tá? E além disso, na própria carioteca, a gente vai acabar apresentando, ó, esse tal desses poros nucleares, que existem autores que também chamam de ânulos. Esses poros, moçada, eles são muito maiores do que uma simples proteína transmembrana. Perceba que uma proteína transmembrana ela vai se localizar aqui, ó, na membrana plasmática, uma molécula bem pichotatinha. Então, essa proteína ela não seria suficiente para permitir o trânsito de macromoléculas entre o núcleo e o citoplasma. Entre essas macromoléculas, eu tenho o RNA, por exemplo. O RNA é uma molécula construída dentro do núcleo e que precisa transitar até o citoplasma para interagir com os ribossomos e ocorrer aquele lance da transcrição. Então, é muito importante, moçada, a existência desses poros, porque assim eu permito a saída de RNA, a entrada de enzimas importantes para desempenhar os seus papéis importantes no interior do núcleo. Tá? Vou aproveitar aqui para mostrar mais uma vez, ó, o detalhe dos microtúbulos, né, formando aquilo que a gente chamou de lâmina nuclear. Então, os poros nucleares, como a gente estava mencionando, permite a passagem dessas macromoléculas, como é o caso, por exemplo, do RNA mensageiro.
tá? Bom, continuando então o nosso bate-papo, agora a gente vai entrar na parte mais interna do núcleo, comentando agora os componentes do recheio do núcleo, né? Aqueles componentes que já vão estar agora na parte mais interna dessa estrutura. A gente menciona um líquido conhecido como cariolinfa, também chamado de carioplasma ou até mesmo de nucleoplasma. A gente pode dizer, moçada, que o nucleoplasma é o hialoplasma do núcleo, né? É o hialoplasma do núcleo no sentido de que aquele gel, né? Aquele coloide que a gente havia mencionado que existe no citoplasma, também existe algo bem semelhante no interior do núcleo, né? Agora, a diferença é a composição, né? Aqui você vai ter menos proteínas solubilizadas nesse gel e mais ácidos nucleicos, né? O nosso querido DNA vai ser a principal molécula mergulhada nesse gel, né? Uma região muito importante do interior do nosso núcleo é o nucléolo, né? O que é o nucléolo, moçada? O nucléolo é uma região do espaço interno do núcleo, onde irá ocorrer a síntese de ribossomos, daquelas subunidades ribossomais, aquela subunidade menor e a subunidade maior serão produzidas nesse tal desses nucléolos. Então, só para a gente conseguir entender melhor como é que vai funcionar, aqui a gente mostra, ó, moçada, uma região do núcleo. Perceba que o nucléolo não é um núcleo dentro do núcleo, sacou? Não é assim. É apenas uma região, ela não é delimitada por membrana, né? É apenas uma regiãozinha onde você tem muitas moléculas de DNA, muitos genes relacionados com a síntese do RNA ribossômico. E é nesse ambiente aqui onde vai haver a transcrição desses genes, a formação do RNA ribossômico e a interação entre o RNA ribossômico e as proteínas formadoras das subunidades ribossomais. Então a gente observa que o nucléolo ele é na verdade uma reunião de moléculas de DNA que contém esses genes relacionados com a síntese do RNA mensageiro por meio da transcrição, tá? Uma coisa que a gente pode mencionar aqui é que o nucléolo vai ser formado, portanto, pela zona SAT, ou até mesmo chamado como a zona organizadora do nucléolo. Simplesmente, moçada, essa zona SAT é ninguém mais, ninguém menos do que uma região do DNA em que você vai apresentar genes para síntese de RNA ribossômico. Maravilha? Então, uma regiãozinha que vai ter genes para síntese de RNA ribossômico, a gente chama de zona SAT. Já já a gente vai conversar melhor sobre isso, tá bom? Bom, e obviamente que a gente vai mencionar a existência do material genético no interior do núcleo. O material genético das células é escrito na molécula de DNA. Então, o material genético que a gente encontra dentro do núcleo é a molécula do DNA, né? A gente consegue ver aqui, ó, detalhes da dupla hélice, né, moçada? Olha só. A gente consegue ver aqui, ó, detalhes da dupla hélice, inclusive esses detalhes químicos, né? A gente estuda nas aulas de genética molecular, né? Que é onde a gente vai estudar os nucleotídeos, os pares de base e tal. O nosso bate-papo aqui ele é mais macroscópico, né? A gente vai ver o DNA mais de longe. Inclusive a gente vê, ó, o DNA, moçada, se associando com essa tal dessas bolotinhas aqui, ó. Essas bolotinhas são as estonas, né? E quando você tem um conjunto de estonas, a gente acaba chamando isso de nucleossomo, desse jeito aqui. E aí o DNA se enrola nesses nucleossomos, se enrola, e aí ele vai ficar tão enrolado que ele vai ficar compactado desse jeito aqui, ó. E aí é dessa forma, compactado no interior do núcleo, que se encontra o nosso material genético. Mas é sempre bom a gente mencionar algumas cositas fáceis, tá? Então vamos comentar aqui, ó, material genético constituído por DNA associado às estonas, que são essas proteíninhas aqui, ó, que vão servir como carretel, né, para o DNA se enrolar várias vezes e permitir essa compactação. Cada molécula de DNA que existe dentro do núcleo, ela equivale a um cromossomo.
Então a gente escuta muito falando assim: ah, Rafa, porque dentro do núcleo tem 46 cromossomos. É isso mesmo. E isso significa dizer, portanto, que nós temos 46 moléculas de DNA no interior do nosso núcleo. Claro que eu não estou conseguindo ver aqui todas as 46, porque elas estão meio desorganizadas ainda, né? Elas estão desorganizadas mais ou menos, né? Você tem uma organização dentro desse caos aí, mas enfim, você não é nítida aonde termina uma molécula e onde começa a outra, né? Mas existem 46 moléculas de DNA no interior dessa confusão toda aqui. Tá? E aí a gente começa a comentar um pouco sobre como é que são esses estágios de compactação que o DNA sofre ao longo no interior do núcleo. Então a gente vai comentar que as histonas, que são essas proteínas aqui, ó, elas permitem a compactação da molécula de DNA, que é uma molécula muito grande. Se a gente fosse pegar todas essas 46 moléculas e esticar elas todas, isso ia dar, moçada, uma molécula que apresenta coisa de 1,74 metros, é quase 1,80 m de molécula, né? É uma molécula extremamente grande. Então, nossa, Rafa, como é que algo tão grandão cabe dentro de algo tão pequenininho que é o núcleo? Então, é aí que entra a participação das histonas. As histonas se reúnem em quadradinhos de 8, né? A gente vai conversar melhor sobre isso. Quadradinhos de 8, chamados de nucleossomos. E é nesses nucleossomos que a molécula do DNA acaba dando vários giros, né? Várias voltas, como a gente consegue ver aqui nessa imagem. Tá? Aí a gente continua essa compactação e menciona o seguinte: quando você começa a apresentar uma fileira de nucleossomos, todos eles organizados de uma maneira espiral, onde em cada nucleossomo tu tem o DNA dando duas voltas, esse conjunto aqui, ó, de nucleossomos, esse conjunto pequeno, essa pequena fileirinha aqui, ó, de nucleossomos, a gente vai acabar chamando de fibra cromossômica ou até mesmo lá de solenoide. Bom, maravilha. Então, solenoide representa para nós, portanto, um conjunto de nucleossomos em hélice, tá? Agora, tchuquinhos, quando você começa a levar em consideração o conjunto de todos os nucleossomos de uma molécula de DNA inteira, essa molécula de DNA inteirinha, toda compactada através da associação das histonas, a gente vai acabar chamando de cromonema. Então é mais ou menos assim, ó. Cromonema é a molécula de DNA compactada. Ela está sendo compactada por um conjunto de solenoides, e os solenoides representam nada mais nada menos do que um conjunto de nucleossomos, que é, por sua vez, um conjunto de 8 histonas. Então tudo começa com 8 histonas. O DNA começa a dar voltas nessas unidades, nesses nucleossomos, e aí daqui a pouco você tem um conjunto de nucleossomos, a gente vai chamar de fibra cromossômica. E quando você tem lá uma molécula inteira, quando você leva em consideração uma molécula inteira de DNA com esse aspecto compactado por meio dessas proteínas histonas, a gente vai acabar chamando isso de cromonema. Tá? Agora perceba você que no interior do núcleo existem vários cromonemas. Rafa, o que é cromonema mesmo? É uma molécula de DNA compactada pela ação das histonas. Então aqui tem várias dessas moléculas de DNA compactada pela ação dessas histonas, e quando você leva em consideração todas essas moléculas de DNA compactada, ou seja, quando você leva em consideração todos os cromonemas, você está se referindo, portanto, a uma cromatina. Então, a cromatina representa o conjunto de todos os cromonemas. O que é cromonema, Rafa? É uma molécula de DNA compactada pela ação dos nucleossomos. O que são esses nucleossomos? São conjuntos de 8 histonas, que a gente está vendo bem aqui, ó. São conjuntos de 8 histonas, aonde a molécula do DNA dá 2 voltas, e o conjunto desses nucleossomas gera um grau de compactação gigante,
onde tu pega uma molécula de quase 2 metros e compacta ela a ponto de caber dentro do núcleo. Tá legal, moçada? Bom, essa organização que a gente está mencionando aqui, ela acontece na maior parte do tempo. O DNA na forma de cromonema, na forma de cromatina. Agora, quando a célula vai fazer divisão celular, aí você tem uma reorganização disso tudo. Quando a célula vai fazer divisão celular, moçada, o DNA... ele é primeiro duplicado, né, antes de entrar em divisão celular, e quando ela finalmente entra em divisão, aquela molécula de DNA duplicada será condensada. E aí, a condensação da molécula de DNA representa a compactação máxima dessa molécula. Veja, o cromonema ele já é compactado, mas quando ele passa pela condensação, você passa pela compactação máxima dessa molécula, e aí a gente vai ter uma configuração que a gente conhece como cromossomo. Rafa, eu posso dizer então que o cromossomo é uma molécula de DNA compactada em seu nível máximo? Com certeza, tchutchucos. O cromossomo é uma molécula de DNA compactado em seu nível máximo. E aí, nesse caso, se a gente analisa os níveis hierárquicos que a gente estudou aqui, né? Primeiro vem o nucleossomo, conjunto de histonas. Depois o conjunto de nucleossomos a gente chama de solenoide, que está bem aqui, ó. Depois o conjunto de solenoides numa molécula inteira de DNA a gente chama de cromonema. E quando esse cromonema entra no grau de compactação máxima, a gente acaba chamando de cromossomo, tá? Então é basicamente, cromonema e cromossomo são basicamente a mesma coisa, a diferença é o grau de compactação. Certo? Nessa imagem a gente consegue ver algo parecido com o que a gente estava mencionando. Aqui o DNA puro, né? Deixa eu pegar aqui. Aqui é o DNA puro. E aí essa molécula vai se associar com os nucleossomos, são as histonas, né? Então perceba que ele dá 2 voltas aqui, ó, em cada uma dessas histonas. Quando você tem um conjunto de histonas, né? Um conjunto de nucleossomos, a gente vai chamar esse conjuntinho aqui de solenoide, também conhecido como fibra cromossômica. Né? E aí quando você leva em consideração todos os solenoides, né, todos os nucleossomos que fazem parte de uma molécula de DNA, a gente vai chamar isso aqui de filamento de cromonema. Pode ser chamado também de filamento de cromatina, pode ser chamado também, né? Mas a galera gosta de chamar de cromonema a molécula de DNA compactada, né? Aí veja que legal, a célula aqui nesse caso ela está entrando em divisão celular. Então aquilo que já era compacto está sendo compactado ainda mais. Olha só o que está acontecendo. Ó. Ele está sofrendo voltas nele mesmo e isso está gerando um grau de compactação muito maior. Eu sei que no final das contas eu terei esse aspecto aqui, ó, uma molécula mais compacta e mais rechonchudinha. Isso aqui, portanto, ó, é uma molécula de DNA extremamente compactado. Aí você me pergunta assim, oxe, Rafa, e por que que tem 2 pernas, né? Por que que tem 2 perninhas? Porque, moçada, uma dessas pernas representa a molécula de DNA original, que está aqui extremamente compactada. E a outra das pernas representa uma cópia dessa molécula que foi fabricada nos preparativos da divisão celular, numa fase bem famosa chamada de intérfase S, que é o momento em que a célula está se preparando para entrar em divisão celular. Então, por que que geralmente quando a gente representa os cromossomos, a gente representa ele duplicado? Porque o único momento que a gente consegue ver a molécula do DNA de forma mais nítida é quando ele está totalmente compactado. E ele está compactado quando? Durante a divisão celular. Só que antes de entrar em divisão celular, a célula duplica a molécula. Então é por isso que a gente sempre observa nas imagens e nas ilustrações essa molécula de DNA duplicada.
tá? Mas toda vez que você vir uma molécula como essa, o que você está vendo? Você está vendo um cromossomo duplo, onde você tem uma molécula de DNA e aqui do lado, ó, você tem uma cópia dessa molécula que foi construída para que a célula pudesse entrar em divisão celular. Valeu, tchutchucos! Essa talvez tenha sido uma das partes mais importantes dessa aula sobre núcleo. Se você ficou com alguma dúvida nesse assunto, moçada, volta lá, assista de novo, nem que seja com uma velocidade um pouquinho mais rápida, para você se ligar nesses níveis de organização da molécula de DNA no interior do núcleo. É claro que essa não será nem a primeira, nem a última vez que a gente vai falar sobre isso, mas esse é um momento muito importante de você organizar essas ideias. Valeu, moçada? Então vamos ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima. Falou!